Olá! Esta é uma apresentação destinada ao escritório de contabilidade auditável. Ao trabalharmos na organização, relatamos um problema: a falta de comunicação dos departamentos. Para dar a solução a esta organização, usaremos o comportamento organizacional, que é a ferramenta para entender como as pessoas agem dentro das organizações. E assim, a partir dessa ferramenta, podemos otimizar comportamentos e melhorar resultados, tendo a relação do comportamento organizacional com os objetivos organizacionais. O comportamento organizacional busca, através de metas, descrever como os colaboradores reagem e se comprometem em determinadas situações. Compreender por que os colaboradores se comportam desta maneira frente a estas situações. Prever o comportamento futuro dos colaboradores. E, por fim, controlar parcialmente o comportamento dos colaboradores. Para usar esta ferramenta, é preciso trabalhar suas forças, que é o conjunto que afeta a natureza da organização. As forças podem ser entendidas como as pessoas, que são aqueles colaboradores que compõem o sistema da organização. A tecnologia, que é o fornecimento de recursos com os quais os colaboradores vão trabalhar. A estrutura, que é aquela que define o relacionamento formal de seus colaboradores e a sua utilização na organização. E o ambiente, o qual é o sistema interno e externo a qual a organização opera. Motivação. As pessoas envolvidas na organização possuem diferentes identidades e buscam se motivar por mais diversos fatores e necessidades, como, por exemplo, dinheiro, sucesso, poder. Assim, a organização precisa entender o que motiva o seu colaborador. Em geral, as necessidades do ser humano, pela teoria de Maslow, são as necessidades de autorrealização, necessidades de estima, necessidades sociais, necessidades de segurança, necessidades fisiológicas. As necessidades fisiológicas estão na base da pirâmide. Já as necessidades de autorrealização encontram-se no topo da mesma pirâmide. Quando as ações de motivação não respeitam esta hierarquia dada pela pirâmide, temos o efeito contrário, a desmotivação de nossos colaboradores. Podemos dar um exemplo neste escritório. Temos uma desmotivação no setor de recursos humanos, pois o mesmo recebe elogios quando entrega as folhas de pagamento dos clientes sempre antes do prazo estabelecido, mas quando na verdade o que queria era um bônus em sua remuneração. Assim sendo, sem ter funcionários motivados, a empresa estará deixando escorrer pelo ralo o potencial de seus talentos e, consequentemente, irá perder espaço dentro do mercado. Por este motivo, motivar os seus colaboradores é melhorar como um todo o desempenho da organização. Diante do problema desta organização, que é a falta de comunicação entre os departamentos, vemos que por aqui existe um grupo e não uma equipe. Eis que grupo é somente a reunião de indivíduos. Já a equipe é a reunião dos mesmos indivíduos, mas com um objetivo em comum. Vamos dar mais um exemplo. Os grupos aqui pertencentes, chamados departamentos, não têm o mesmo objetivo. Não pensa no todo da organização
ele cumpre o seu passo, sem olhar e sem andar junto com o passo de outro departamento. Assim, para sanar esta dificuldade, temos que trabalhar o processo em equipe, que é: processo de equipe inclui o desenvolvimento, as normas, a coesão e a confiança de equipe. Estes elementos representam as características da equipe que evoluem continuamente. Assim, o processo de equipe precisa ter desenvolvimento do conhecimento e confiança uns nos outros, normas para estabelecer padrões de comportamentos e metas de desempenho. Já a coesão é uma experiência emocional para identificar quem quer e deseja permanecer na equipe, até mesmo tendo orgulho de fazer parte. E a confiança da equipe, que refere-se às expectativas positivas nutridas por uma pessoa em relação a outra nas situações em que envolvem o risco. Assim, uma equipe bem-sucedida é aquela formada por um grupo de pessoas que trabalham em conjunto, a fim de atingir objetivos comuns. Porém, isto só será possível se a equipe for unida, se os esforços estiverem em uma única direção, se os seus membros forem participativos e se houver comunicação, confiança e cooperação entre estes. Liderança é o processo de influenciar e apoiar outras pessoas para que estas trabalhem entusiasticamente para a obtenção de tais objetivos. Após trabalhar todo o processo de equipe, para que esta siga o caminho correto e comum dos objetivos da organização, é necessário que se tenha uma boa liderança. A liderança pode ser positiva, que é aquela que aborda em suas atitudes a recompensa. Já a liderança negativa é aquela que aborda em penalidades e grosserias. A liderança também se divide em alguns modelos. Liderança autocrática é aquela liderança que descentraliza em si mesmo o poder e a tomada de decisão. Ela estrutura toda a situação de trabalho para seus colaboradores, que deverão apenas fazer o que lhes for solicitado e não pensar de modo autônomo. Consultiva é aquela liderança que aborda uma ou mais de seus colaboradores e pedem que eles apresentem suas contribuições antes de tomarem decisões. Participativa é aquela que descentraliza a autoridade. As decisões participativas não são unilaterais, ao contrário do que ocorre com a liderança autocrática, pois eles utilizam as contribuições e a participação de seus colaboradores. O líder e o grupo agem como uma forma de unidade social. Via de regra, um líder utiliza esses 3 modelos de liderança. Por fim, podemos dizer que ser um bom líder é fazer a equipe sentir-se segura, dar confiança à mesma, às tomadas de decisões, ser honesto ao dar os feedbacks e saber recompensar o trabalho de equipe. Assim sendo, para concluir o problema desta organização, que é o problema da falta de comunicação entre os departamentos, é importante respeitar os passos do processo de equipe, utilizando diversas formas, como até mesmo fazer a equipe participar de um processo esportivo, para que um entenda e compreenda a necessidade de trabalhar com o outro. Lembrando também que é importante ter a liderança positiva, levando os colaboradores ao objetivo comum da organização. Assim sendo, encerro aqui o meu trabalho prestado a esta organização.